Ó, pessoal, a gente vai falar hoje sobre o Teorema de Pitágoras, tá? O Teorema de Pitágoras, ele ocorre num triângulo retângulo, tá? O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. O lado oposto a ele, a gente chama de hipotenusa. Os outros dois lados que formam o ângulo, a gente chama de cateto. Que é um cateto, que é outro cateto, e o lado oposto ao ângulo retângulo, a gente chama de hipotenusa, que é o maior lado. O que é que a gente tem mais? Repetindo isso aqui que eu falei, né? A característica do triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto chama-se hipotenusa, isso que a gente mostrou aqui. Tá? Os lados que formam o ângulo chamam-se catetos, né? Que são esses aqui. Tá? O que a gente tem mais aqui? Vamos considerar vamos considerar o triângulo retângulo da figura abaixo, em que a hipotenusa mede 2,5 centímetros e os catetos medem 2 e 1,5 centímetros. Então, aqui eu tenho um triângulo, tá? Um pouquinho pequeno, mas acho que dá para entender. Aqui eu tenho o triângulo retângulo. Esse lado aqui é o oposto ao ângulo reto. Esse aqui é o ângulo reto, né? Esse aqui é o ângulo reto. Ângulo de 90 graus, tá? Um ângulo reto. O lado oposto a ele é a hipotenusa. E o que eu estou fazendo aqui? Ele me deu que o lado dele mede 25 centímetros. Eu formei um quadrado. Então, esse valor aqui é o quadrado, 2,5, 25 centímetros, não, 2,5 centímetros. 2,5 centímetros ao quadrado vai dar 6,25. Ou seja, A ao quadrado eu chamei a hipotenusa de A, tá? B é um dos catetos. Ele mede 4 centímetros, né? Ele mede 2 centímetros, que diga, desculpa. 2 centímetros. Né? Então, 2 ao quadrado vai dar 4 centímetros quadrados. E C, 1,5. C ao quadrado, né? C ao quadrado vai dar 2,25 centímetros quadrados. Então, aplicando essa fórmula aqui, o quadrado da hipotenusa é igual à soma das medidas do quadrado dos catetos, tá? Ou seja, a medida do quadrado da hipotenusa é igual à medida da soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui eu tenho, deu 6,25, que deu 4, que deu 2,25. Somando esses dois aqui, vai dar 6,25. Quer dizer, tem que ocorrer essa propriedade, tá? A hipotenusa ao quadrado tem que ser igual ao quadrado dos catetos aqui, tá? A soma do quadrado dos catetos. Então, vamos mais, né? Ó, podemos, então, anunciar. Não está dando para ver, né? Agora. Ó, podemos, então, enunciar o Teorema de Pitágoras. Em todo triângulo retângulo, em todos os triângulos retângulos, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma da medida dos quadrados dos catetos, tá? Aquilo que a gente explicou na página anterior, né? Eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, o lado oposto a ele aqui é o maior lado, tá? Aqui é o ângulo B, aqui eu tenho um cateto B, aqui é o ângulo C, aqui eu tenho um cateto C. Então, o que é que eu sei? É que a medida do quadrado da hipotenusa é igual à soma da medida dos quadrados do cateto, tá? Vamos ver atividades. Atividades resolvidas, tá? Vamos ver aqui o primeiro aqui. Qual é o valor da medida A, ou seja, da hipotenusa, tá? No triângulo retângulo. Geralmente a gente usa A para hipotenusa, mas pode usar qualquer letra, tá, pessoal?
Mas no caso aqui, de vez de ele botar qual é o valor da medida da hipotenusa, triângulo retângulo, ele botou A, mas querendo se referir à hipotenusa, tá? Então, vê, eu desenho aqui um triângulo retângulo, né? O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Ele deu que um dos catetos era 3, raiz de 3, raiz quadrada de 3, e outro cateto é 5. É só aplicar aquela formulazinha. A ao quadrado, né? Essa forma aqui, a forma que a gente viu anteriormente, né? A ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Então, isso que eu fiz. Ó. A ao quadrado, eu não sei o valor de A ao quadrado. Um dos catetos é 5 ao quadrado, mais raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, elevado a 2, a segunda potência. Eu posso já eliminar esse raiz com esse número aqui, ó, e ir logo para cá, tá? Mas eu fiz por etapa. Fiz 5 vezes 5, 25, né? 5 ao quadrado é 5 vezes 5. A raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1 meio, tá? Expoente fracionário. Multiplicando 2 por 1 vai dar 2 sobre 2. Dividindo 2 por 2 vai dar 1. Então vai dar 25, né? Aqui é como se fosse 1 em cima do 3, né? Que vai dar 3 mesmo. Aí eu somei aqui, ó, deu 28. Deu 28. Eu somei aqui, aí vai dar 28, tá? E é 28. Aí aqui foi o que eu fiz aqui. Eu peguei o 28 aqui e vim para cá, tá? Decompus em números primos. Ó. 28 é um número par, ele é dividido por 2. 28 dividido por 2 dá 14. 14 é par, dividido por 2. 14 dividido por 2 dá 7. 7 é um número primo, só é dividido por ele mesmo. 7 dividido por 7 dá 1. Terminou a divisão. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho 2 e 2. Ó. Eu tenho 2 ao quadrado. Ó, vezes 7. Tá? Aqui também, só lembrando uma coisa aqui, pessoal, vê. Quando eu tenho uma radiciação de um produto, ó, eu tenho 2, porque aqui é 28, né? Ia ficar o quê? Ia ficar isso aqui, né? Isso aqui, ó. Ia ficar isso aqui, ó. A, né? É igual a raiz quadrada de 28. Mas eu posso decompor em números como eu fiz aqui, ó. Se 28 é igual a 2 ao quadrado vezes 7, eu substituo aqui, ó. A igual a raiz quadrada de 2 sobre 7. Tá? Sobre 7. Então, ó, voltando para cá. Ó, no produto, numa radiciação, um produto de dois números, tá? Eu posso dividir ele. Eu posso fazer raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7. Posso fazer raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 7. Ó. Elimino a raiz com 2, né? Aí vai ficar 2 raiz de 7. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Tá? Eliminei aqui esse com esse, ó. Aqui ainda continua dentro, né? Aí vai ficar, deixa eu ver aqui se vocês não viram. Vai ficar A, né? Eu fiz o seguinte, ó. Eu eliminei esse com esse, ó. O 2 sai, ó. A raiz de 7 continua, feito continua aqui, ó. Então vai ficar A igual a 2 raiz de 7, tá? 2 raiz de 7. Ó, um segundo exemplo. Segundo exemplo aqui. Eu tenho aqui o seguinte, vamos ver enunciado. Em um triângulo retângulo, ABC, a medida da hipotenusa é 13. Tá? A medida da hipotenusa é 13 centímetros. E um dos catetos mede 12 centímetros. Quanto mede o outro cateto? Então ele me deu o seguinte, a hipotenusa, que é o maior lado, que é o oposto ao ângulo reto, né? Me deu um cateto, que é 12 centímetros, e ele quer que eu calcule esse outro cateto aqui, tá? Eu chamei de C, tá? Então, veja, como é que a gente faz isso? Eu tenho o seguinte, A ao quadrado a gente já sabe, né? Que a hipotenusa, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à medida da soma dos quadrados dos catetos, né? Então, veja, eu peguei o seguinte, eu peguei esse valor aqui, ó, e joguei para lá. Aqui, como não tem sinal nenhum, é mais, né? Quando ele passa para cá, fica menos, né? Então, a C ao quadrado é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu vou substituir. Ó. Quem é A? A é 13. Ó. No lugar do A eu boto 13.
O 2 continua em cima, ele continua ao quadrado. Menos, né? Que é B? B é 12. 12. Ó, continua ao quadrado, né? Isso aqui não muda. Aqui continua ao quadrado. Né? Ao quadrado. Aí eu faço, né? Multipliquei aqui, ó. 13 vezes 13, né? Que está ao quadrado, multipliquei ele por ele mesmo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 9, 6, 1, né? A mesma coisa aqui com esse outro aqui. 12 ao quadrado. 12 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 4, 4, 1, né? Então ficou 169 menos 142. Fiz aqui a subtração. 169 menos 144. Aí fica 9 menos 4 dá 5. 6 menos 4 dá 2. E 1 menos 1 dá 0, né? Então deu 25. Ó. Então o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho que C ao quadrado é igual a 25. Ó. Então C, ó, o oposto da potenciação é radiciação. C vai ser igual a raiz quadrada de 25. Ou seja, C vai ser igual a 5 centímetros. Tá? Tá resolvida a questão, né? Vamos ver o terceiro aqui, ó, a terceira questão aqui. Vamos ver aqui. Os lados de um triângulo medem 6 centímetros, 30 centímetros e 34 centímetros. Vamos verificar se esse triângulo é retângulo, né? Então, vê, ele me deu que um cateto é 16, né? O outro cateto é 30 e o lado maior, que é o oposto ao ângulo reto, é 34. Então, o que é que eu faço aqui? Tem aqui, sabemos que A ao quadrado, né? A hipotenusa, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à medida da soma dos catetos ao quadrado, né? Então, sabemos que pode ser, para ser um triângulo retângulo, né? Ele tem que, a lei para ele ser um triângulo retângulo é essa daqui, tá? Se ele não obedecer isso aqui, ele não é um triângulo retângulo, tá? Aí foi o que eu fiz aqui, ó. A ao quadrado, a gente sabe que é... Eu fiz a conta aqui, eu fiz a conta aqui. A ao quadrado, ó. Quem é ao quadrado? É 34 ao quadrado. Então, fiz a conta aqui. 4 vezes 4, 16, vai 1. 12, 1, 13. 12, vai 1. 9, 1, 10. Ó. Somando aqui dá 6, 5, 1, 1. Ó. Deu 1156. Ó. Então, A ao quadrado é 1156, que é igual a... Aí multipliquei aqui. Ó. Aqui é quanto? É 225. Desculpa, B é 16, né? 16 ao quadrado. Então, multipliquei 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 6. 15, 256. Substituir aqui, 256. Né? E o 30, né, pessoal? Mesma coisa. Basta multiplicar só 3 vezes 3, 9. E acrescentar os zeros. Ó. Vai dar 900. Tá? Isso aqui é eles ao quadrado. Ó. Se você somar isso aqui, ó, se você fizer essa soma aqui, ó, esse valor vezes esse, ó, foi isso que eu fiz aqui. Ó. 6 vezes 0, 6. 5 vezes 0, 5. 2 mais 9, 11. Tá? 11. Tá? Então, ó, o que é que acontece? Né? Tá, 11 aqui, tá? Então, vê. Logo, ó, como bateu, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, ó, logo o triângulo é retângulo, tá? Se não batesse, pessoal, a resposta seria que não era, né? Como bateu, ele é um triângulo retângulo. A quarta questão, tá? Quarta questão. A quarta questão diz o seguinte. O esquema abaixo representa parte do bairro de uma cidade, tá? Nele podemos ver a estação A e a estação B do metrô. O trecho, o trecho, né? O trecho azul
indica um dos caminhos, indica, indica um dos caminhos que um carro pode percorrer na superfície para ir de A a B. E o traçado cinza indica o trecho azul, né, indica um dos caminhos que o carro pode percorrer na superfície para ir de A a B. E o trecho cinza indica a linha subterrânea do metrô ligando em linha reta as duas estações. De acordo com os dados, qual é a distância que o metrô percorre da estação de A até B? Tá? Então veja aqui, pessoal. Veja aqui. Essas coisas eu não vou colocar exatamente igual aqui não, porque depende dos lápis que eu tenho, tá? Aí eu fiz aqui o esquema. O esquema seria esse aqui, ó, tá? Eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho a estação, ó, estação A, tá? Isso aqui é a estação A. Tá aqui, vou frisar bem aqui, ó. Aqui é a estação A, tá? Aqui é a estação do metrô. Estação. E aqui é a estação B. Tá? Estação B, tá? Então eu fiz o seguinte, ó. Ó. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que a pessoa vai de carro, ó, da estação A até a estação B, né? Então ele faz esse percurso aqui, ó. Ele vai, chama esse ponto aqui de C, que ele nem falou, mas ele saiu daqui até o ponto C, né? Chegou em C, ele foi até o ponto B. Então esse é o percurso que ele faz. Outra coisa que ele fala aqui, ele diz que cada quarteirão, ó, mede 100 metros. Então aqui é 100, 200, 300, 400 metros. Tá? Esse aqui ficou juntinho aqui, não tá em escala, né, pessoal? Mas é 400 metros, tá? Então a distância de A até B é 400 metros. E aqui o mesmo raciocínio, cada quarteirão vale 100. Então 100, 200, 300, tá? Então a distância de CB, né, o de BC, é 300 metros. O que é que ele quer? Ele quer isso aqui, ó. Ele quer isso aqui. O metrô faz esse percurso em linha reta. Ele quer saber quanto é que vale esse valor aqui que ele chamou de X, né? Que a gente sabe que para a reta é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então pronto, é só aplicar aquela formulazinha. Eu peguei aqui e botei aqui, tá? Botei de lápis, mas dá para perceber direitinho, ó. Lá daqui eu chamei, é o X, né? Que é a hipotenusa. Ele deu aqui 300 e deu aqui 400, tá? Então vamos para cá, né? Então aqui, ó, x ao quadrado, né, que é a hipotenusa, é igual a esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado. Então, fazendo as contas aqui, ó, 4 vezes 4, 16, acrescenta os 4 zeros, ó, dá 160 mil. Aqui, né, 3 vezes 3, 9, acrescenta os 4 zeros, ó, 90 mil. Somando isso aqui, ó, vai nessa soma aqui, vai dar x ao quadrado é igual a 250 mil. Então, o oposto da potência é a radiciação, né? Então, é a radiciação, a raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 250 mil? Você faz tentativa, né? Você, quando for tentar, o resultado vai dar 500, ó. 500. 500 vezes 500 vai dar 250 mil. Então, ele vai percorrer daqui até aqui, ó, 500 metros, tá? 500 metros. Então, ainda coloquei assim, ó. Resposta da estação A até a B, o metrô percorre 500 metros. Tá? Pronto. É isso aí, pessoal. É isso aí.